Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Sempre o nosso desejo de luz, de paz, de alegria aí para o seu coração, para sua vida. Você sabe, nossa pílula noturna bate bola do bem, meus amigos. Aqui você pode perguntar à vontade, tá? Entra lá no site Instituto Namastê. .com.br e abre aí o seu coração aqui para mim, tá bom? Olha só, hoje eu queria responder uma pergunta muito especial sobre reencarnação e escolha de pais e filhos. Na verdade, são várias perguntas que eu vou colocar em uma só. Não vou dar um nome porque são várias pessoas, mas a pergunta mais ou menos seria a seguinte, né? Assim, Ricardo, como funciona no mundo espiritual a escolha dos filhos, né, dos seus pais, ou de seus pais em relação a filhos? Como que funciona isso, né? É combinado, é por acaso, não é? Como que se dá esse mecanismo de atração? Gente, essa é uma pergunta muito bonita, porque, é claro, quem nunca parou para pensar a esse respeito? Acho que pelo menos a maior parte das pessoas, né? Por que que meu filho é desse jeito? Por que que eu atraí meu marido, minha esposa? Ou por que é, né, que eu tenho essa ligação tão forte com um filho, às vezes com o outro não é a mesma coisa? Gente, o que que ocorre? A família na Terra é a principal fonte de aprendizagem e amadurecimento do nosso ser em evolução. Nós, né, dentro do nosso seio familiar, nos atraímos mutuamente. E nessa atração, através das leis siderais, as almas que estão correlacionadas pelos vínculos de amor ou, por incrível que pareça, também pelos vínculos de raiva e de rancor, se atraem mutuamente em reencarnações que sejam compulsórias, nos casos em que nós, né, estamos com problemas de sentimentos para ajustar, ou através da lei de amor, para que nós possamos crescer em conjunto. Então vamos lá, na prática. Você vai encontrar nos lares, através do planeta, diversos casos. Nós vamos ter, por exemplo, filhos que são, pela lei divina, atraídos por determinados pais, porque é um conjunto familiar que há várias encarnações tem vivido determinadas experiências e vão dar continuidade às suas aprendizagens. Vamos falar de situações difíceis para poder ilustrar. Por exemplo, André Luiz nos conta em um dos seus livros, Ação e Reação, o caso, né, do Adelino, exatamente nos mostrando que ele tinha traído 4 crianças, sendo que uma delas ia ser colocado na porta da sua casa. Olha que história profunda, gente. E ele tinha sido abandonado pela esposa. E quem eram aquelas 4 crianças? Na vida anterior, ele tinha, olha que coisa horrível, queimado vivo o próprio pai, né, por causa da madrasta, que era jovem, e os dois se apaixonaram. Olha que loucura. Então, essa 4ª criança que chegava, né, com problemas de saúde, provavelmente, para ele poder cuidar e aprender a amar, era esse pai, obviamente, que estava odiando lá no mundo espiritual, que o vínculo fez com que chegasse. As 2 crianças foram os 2 capatazes que o ajudaram na matança, né? E uma das 3 crianças, né, que ele já tinha, era exatamente a madrasta. Então, a lei divina entendeu que pela relação filial, todos eles começariam a se ajustar mutuamente. É uma linda história, André Luiz nos conta em detalhes, vale muito a pena ler. E só nos mostra como que nada acontece por acaso. Então, às vezes você vai falar, nossa, mas eu tenho dificuldade com fulano. Pois é, mas por que será? Não é? Então, não existe acaso, meus amigos. Se você é pai ou mãe de quem quer que seja, existe um vínculo aí de você cuidar. Então, cuide, ame. É difícil? Ame o dobro. Sabe, trabalhe o dobro, porque se Deus te fez ser pai do seu pai, mãe da sua mãe, é porque naturalmente, desculpa, pai do seu filho ou mãe do seu filho, é porque naturalmente o dever de cuidar é teu. Mas aí tem o oposto também, né? Muitas vezes a gente vê o quê? Pais que se tornam crianças, né? Adultos que têm, assim, uma infantilidade muito grande, e aí filhos muito mais maduros que acabam cuidando dos pais, o processo inverte, e aí você passa a ser pai do seu pai, mãe da sua mãe. Lógico que do ponto de vista da constelação familiar, isso às vezes dá uma confusão danada, né? Porque cada um tem o seu papel no seio da família, mas dadas as circunstâncias, não raro, é isso mesmo que a existência faz. Faz com que a gente possa cuidar do pai ou cuidar da mãe ou do avô, da avó, porque vai saber se lá no passado nós não, né, fomos cuidados por eles. Eu não falo nessa existência, em outras, ou vai saber se nós não os prejudicamos também.
Então, assim, são muitas possibilidades, gente, são infinitas as possibilidades. Como tem as afinidades, né? Você fala, eu amo essa minha irmã, nossa, é maravilhoso meu marido ou minha esposa, a gente se dá super bem. Nossa, eu tenho uma irmã, meu irmão que fala a minha linguagem, eu tenho um primo que é como se fosse um irmão meu. São as afinidades que também se atraem. Então a resposta a essa pergunta é: tudo tem um propósito. As atrações elas não são feitas do nada ou por acaso, mas pelos vínculos, pelas necessidades de todas as almas reencarnantes. Com certeza quem está no mesmo lar ou quem está ligado a essa estrutura tem sempre um propósito de que todos evoluam e amem-se mutuamente. Profundo, né, gente? É desafiador falar desse assunto profundo em 5 minutos aqui, né? Mas estudem mais, capítulo 5 do Evangelho é lindo, as obras de André Luiz são riquíssimas para explicar essas questões com mais profundidade. Tá bom? Pessoal, tô feliz, você sabe, né? Você sabe, tá chegando o dia, tá chegando a hora, sábado, faltam poucas horas, poucas mesmo, agora meia-noite acabou as inscrições para o retiro. Corre se você não se inscreveu, tá sabendo agora, dá tempo. Nosso retiro mundial pela paz interior, retiro de meditação, começa sábado, 9 da manhã, vai até às 18h30. Lembrando que a equipe, para você que já se inscreveu no retiro, tá te mandando os e-mails com os detalhes do que você deve fazer para poder entrar, né, na aula ao vivo. É super tranquilo. Vocês vão amar. Ah, Ricardo, não posso participar? Nós vamos gravar para você e disponibilizar no sistema por 30 dias depois. Você vai poder assistir tranquilamente. Fora os bônus, né, gente? O meu livro, Uma Vida Livre de Angústias e Ansiedades, online, disponível para você. Mais 15 palestras do projeto Espiritualidade Sem Fronteiras. Uma bênção, um presentaço disponível para você. Tudo para a gente poder te agradecer, porque por causa desse retiro, a gente vai conseguir, né, auxiliar 4 instituições de caridade, 4 asilos, 4 casas de repouso que precisam de muita ajuda, 2 em Fortaleza e 2 em Manaus, 2 centros altamente atingidos, né, pelo coronavírus. Tá bom? Então corre, se inscreve que nós vamos ter um sábado lindo, gente. Tá bom? Tô te esperando, hein? E amanhã, claro, você já sabe, 10h30 Evangelho lá esperando por vocês. Ó, um beijo grande, muita luz, muita paz e você já sabe. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e até breve, meus amigos. Até muito, gente. Muito breve.